Oi, tudo bem? Então vamos lá começar com a nossa formação, mais um Construindo Saberes. Me chamo Tami, né? Sou professora do CADES Ellen Keller, já faz algum tempo, desde mais ou menos 2018, 19. A professora Maria Luísa é a professora que me ajudou, né, na elaboração dessa formação para vocês, na elaboração de conteúdos. Então, vamos começar com a nossa formação. Então, a temática é sobre a atuação no ensino regular com os educandos e educandas com deficiência visual, tá? Então, a nossa formação consiste em 3 módulos, certo? E o primeiro módulo, essa primeira parte, é uma apresentação para vocês sobre o histórico, para situar vocês quanto ao histórico em relação à cegueira, em relação à deficiência visual, em relação à legislação, certo? Então, a gente tem que parar para pensar que em relação a todos os sentidos que a gente tem, todos os sentidos do ser humano, a visão é o de mais importância, tá? É o sentido que faz com que a gente se integre com melhor, que faz mais sentido para nós, seres humanos, certo? Então, porque os nossos olhos exercem essa função, né, de captar todas as informações que tem à nossa volta. Então, o slide diz ali: nossos olhos exercem a função de captar a maior quantidade de luminosidade para perceber as informações externas e transformar em impulsos nervosos, que serão decodificados pelo nosso cérebro. Então, tudo antes passa pela nossa visão, né? Todas as informações que a gente capta, por exemplo, claro, existe a questão do olfato numa situação de perigo, né? Numa situação de incêndio, ou existe a questão auditiva em relação, por exemplo, eu saber o que está acontecendo lá na rua, mas tanto a questão do olfato quanto a questão da audição são sentidos de alerta que nos preparam para nos deixam em alerta para situações de perigo longe, mas a nossa reação não é imediata. Não tanto quanto a nossa reação quando se trata do sentido visual, né? Porque quando a gente está em uma situação de perigo ou observa algo que precisa desviar, por exemplo, a reação é imediata, porque o impulso é imediato ligado ao cérebro, né? Então, a gente não precisa tentar associar a uma memória auditiva ou uma memória olfativa para tentar imaginar se é uma situação de perigo ou não, né? A questão visual nos possibilita nos livrar de situações de perigo com maior facilidade devido ao fato dessa decodificação cerebral ser mais ágil. Para o adequado desempenho, a visão requer integridade estrutural e fisiológica das estruturas dos olhos, do cérebro e das suas conexões. A interrupção de qualquer parte desse sistema visual pode causar deficiência visual. Então, assim, a nossa visão é reconhecida como o sentido mais importante, né, da integração com o meio. Então, porque a nossa visão fornece 85% das informações que a gente recebe. Então, 85% é bastante, né? É muita coisa. Tudo aquilo que está ao nosso redor, 85% das informações que a gente capta, vem da visão, vem dessa conexão visual, né, do sistema visual com o cérebro. Então, se eu tiver alguma alteração nessa estrutura que envolve globo ocular, nervos, vias como fala, veias ali internas dos olhos e todas as estruturas do olho, questão muscular que está em volta do olho, e até mesmo a questão de nervo e relação entre córtex cerebral, se eu tiver alguma alteração nessa estrutura, isso pode causar deficiência visual, né? Então, isso são situações que não é o simples fato de usar óculos, né? Não é uma coisa tão simples como todo mundo pensa que é. Às vezes pode ser, mas nem sempre é.
E quando a gente fala que pode causar alterações visuais, ninguém pode dizer como o outro vê, né? Cada um consegue perceber de um jeito o mundo. Então, eu não posso dizer que a patologia ou o grau do outro é o mesmo que o meu, a gente vai enxergar igual. Não, né? Então, isso é bem complexo quando se trata principalmente de crianças que ainda não têm um repertório muito grande para explicar o que e como estão vendo. Ao longo desse módulo, desse primeiro módulo e dessa formação, a gente vai estudar, nós vamos abordar a etiologia da deficiência visual e da cegueira no Brasil e no mundo. Vamos falar sobre legislações em relação a esse público, os principais conceitos de deficiência visual e de baixa visão, as implicações que a deficiência visual pode causar na aprendizagem, no desenvolvimento, né, tanto a deficiência visual quanto a cegueira. Vamos falar também sobre algumas patologias, né, algumas doenças que acometem o sistema visual e que podem levar a dificuldades no desenvolvimento, a implicações no desenvolvimento do ser humano. E também vamos falar sobre algumas estratégias de intervenção em sala, tá? Então vamos para a deficiência visual ao longo da história. O conceito histórico de deficiência visual segue o mesmo percurso das demais deficiências que eu acho que a maior parte das pessoas que já leu um pouquinho sobre deficiência já deve conhecer. Passa a ser compreendido conforme a evolução das crenças e dos valores da nossa sociedade. Então, assim, o histórico de lutas e de, né, em relação ao pertencimento, à inclusão de todas as deficiências, passa por isso, né? Por essa questão de crenças e valores humanos da nossa sociedade. Então, isso só foi. E cada período histórico, as deficiências foram sendo interpretadas de um jeito diferente, certo? Então, por séculos, compreendia-se o mundo segundo o que era ditado pela igreja e pela religião. Então, de acordo com o que a igreja ditava que era certo ou que era errado, ou como deveria agir, quem estava pagando o pecado ou não estava. Então, foi regido por... a deficiência visual também não foi diferente. Então, foi regido por rejeição, né? A história é permeada por rejeição, muita rejeição, intolerância, preconceito. E isso a gente ainda, né? A gente pode perceber, é importante a gente perceber e refletir que essas antigas concepções sobre a deficiência, elas ainda permeiam, né? Elas permeiam todos os períodos históricos e elas ainda refletem-se no final desse milênio. A gente ainda vive isso, essa questão da rejeição, do preconceito, da intolerância, né? Nós somos constantemente surpreendidos pela percepção de que a deficiência às vezes é uma herança maldita, é uma possessão de demônios, é deficiência incurável, é incapacidade generalizada, né? O capacitismo. E então, assim, tudo vai depender de como a crença da sociedade a evolução daquilo, de como a sociedade compreende esses conceitos vai mudando, as pessoas vão mudando a forma de agir em relação às pessoas com deficiência, tá? E a visão em relação à pessoa cega não era diferente, não só em relação a esse tempo histórico, mas também ela era diferente em relação a cada cultura tinha uma visão da pessoa com cegueira, dependendo da religião, da compreensão de mundo daquela sociedade, a pessoa cega era vista de uma determinada maneira. Deficiência visual ao longo da história. Então, na cultura hebraica, árabe e hindu, a audição ela era superestimada, porque nessas culturas acreditava-se que a pessoa tinha o poder de ouvir coisas que nem todo mundo ouvia, né? Então, assim, só poderia ser, a poder da divindade só poderia ser alcançado por meio da audição. Então, os cegos eram muito valorizados devido a isso, né? Eles eram tidos como possuidores de um dom divino e de grande sabedoria,
porque eles tinham essa capacidade de perceber por meio da audição aquilo que outras pessoas não percebiam. Tinha o poder de ouvir mais, né? Tanto ouvir os outros como ouvir aquilo que estava à volta. Então, por isso eles eram supervalorizados. Isso na cultura hebraica, árabe e hindu. Já na cultura judaica, essa cultura era regida pelo Velho Testamento, né? Então, a pessoa com cegueira, os cegos, a cegueira em si era tido como um pecado, né? Aquela pessoa estava pagando um pecado, era um castigo divino. Se ela tinha ficado cega, tinha perdido a visão, era porque ela estava pagando algo. Se nasceu cego, era porque a família estava pagando algo, né? Estava pagando castigo divino, estava pagando algum pecado da família, de gerações anteriores. Então, devido à questão do Velho Testamento. No cristianismo, isso já passou a ser visto também de uma outra forma, né? Então, tinha-se que o evangelho dignifica o cego. Então, as pessoas cegas passaram a ser vistas de um jeito diferente, tá? Eles evidenciavam não só a valorização do olhar físico dos sentidos, mas a dimensão espiritual humana, né? Então, assim, era como se rompe toda a questão aqui da filosofia cultural do Ocidente e do Oriente, certo? Então, foi introduzido um novo modo de pensar em relação à natureza humana, em relação ao homem, em relação a como Deus via a pessoa cega, né? Que poderia ser também um filho de Deus e que ele tava, não era um pecado, né? Ele era uma pessoa que deveria também ser acolhida, enfim. Na Idade Média, surgiram as primeiras instituições asilares de proteção social às pessoas com deficiência visual, porque aí fortaleceu esse sentimento de piedade, de compaixão em relação às pessoas cegas. E aí houve a criação dos hospitais regidos pelos religiosos, pelos cardeais, tá? E na verdade, isso só aconteceu devido à questão eles precisavam de locais para dar abrigo para os soldados das cruzadas, né? Porque muitos soldados acabaram ficando cegos, acabaram ficando surdos, né? Devido a toda a questão das batalhas. E aí precisava-se de um lugar para abrigar esses soldados, para eles não ficarem marginalizados na sociedade. Então, não era só uma forma de dar asilo e proteger, era uma forma também de higienização da sociedade, né? De abrigar, de tirar da rua aquilo que talvez não fosse bem aceito por todos, mas também não era uma forma de deixar à margem, né? Era uma forma de respeitar ali, de tentar acolher, mas também era uma forma de higienização social. No feudalismo, os cegos destacaram-se em profissões como professores, engenheiros, concertistas, teólogos e outras atividades, tá? Na China, a música era uma alternativa para se ganhar a vida, porque os cegos eram superestimados devido a essa questão auditiva, de novo, né? Por aprender só por ouvir e tal. Então, ele exigia muito essa questão do exercício de ouvido e de memória, né? Então, os cegos, nessa época, na China, eles eram super valorizados, então, né, eram tidos como ótimos músicos e tudo mais. A gente tem que ressaltar que o conceito de cegueira para o mundo oriental não tinha o mesmo significado do que para o mundo oriental. Assim como, por exemplo, ali diz no Japão, né? A atitude mais positiva em relação às necessidades das pessoas cegas era o lugar onde melhor se tratavam as pessoas cegas no Japão, né? Porque era o local onde mais se enfatiza, se a gente pesquisar e for ler sobre, a gente consegue perceber né, em artigos em que já era enfatizada a independência da pessoa cega. Não era tanto
essa questão de assistencialismo, tá? Era autoajuda. Então, eles trabalhavam, eles tinham, eram pessoas que tinham um ramo muito bom, tinham acesso, né, e espaço para trabalhar com música, para poesia, a religião e o trabalho com massagens também. Eles eram as principais atividades das pessoas cegas no Japão. Além de serem ótimos contadores de histórias também nessa época, tá? Existem alguns artigos que falam que os germânicos, os bizantinos e os merongívios, tá? Eram as pessoas que mais valorizavam no sentido assim de acolher, de integração social, as pessoas cegas. Anteriormente, né, aqui a gente já começa a entrar lá no século XV e no século XVI, e a gente mostra lá o avanço da sociedade, avanço da ciência e da filosofia humanística nessa visão da deficiência visual e da cegueira. Então, a deficiência visual, no século XV e XVI, passa a ser compreendida como uma patologia devido ao avanço da ciência e da filosofia humanística, tá? Anteriormente, a deficiência visual era vista de diversas formas, incluindo como castigo divino, como a gente já falou, ou como algo natural, mas que também não tinha uma atenção que deveria. Mas com o surgimento e aprimoramento da ciência e da filosofia, ela passou a ser analisada sob uma ótica médica e educacional, certo? E por isso passou a ter uma visão diferente, certo? Surgiram então as primeiras preocupações em relação à educação das pessoas cegas. Existem considerações filosóficas, né, que trazem a filosofia dessa época, era uma filosofia humanística. Então, o foco era no homem e no potencial. E também contribuiu para essa compreensão de como, para a compreensão da cegueira, da deficiência visual, e de como algo podia ser superado e não visto como um destino infalível, algo incurável, né? Então, nesse período, a filosofia ajudou a ciência a perceber que a cegueira não era algo incapacitista, tá? Surgem as primeiras preocupações relativas à educação das pessoas cegas, né? Porque passou a refletirem sobre a compreensão da deficiência visual e das necessidades das pessoas com deficiência visual. E sobre a reflexão também era que era um problema para ser tratado e não corrigido, tá? Que talvez eles não conseguissem corrigir, mas que precisava de uma atenção em relação ao tratamento, em relação a como conduzir essas pessoas. Eu coloquei aqui um dos artigos que a gente utilizou para montar esse material, que fala, né, que lá no século XVIII existia um novo posicionamento com relação à cegueira, tá? Por quê? Ali eu coloquei ciência, experiência ou estudo. Porque antes, aquela parte da religiosidade, né, da rejeição divina, do achismo, né, tudo isso deu lugar à ciência, à experiência e ao estudo no século XVIII. Né? Então, passou a ter a população, a sociedade passou a ter um novo posicionamento em relação a isso. Então surgiu, né, veio a evolução, a ciência, a filosofia, essas reflexões ficaram mais fortes, né? A preocupação com a educação das pessoas cegas. E lá no século XVIII, né, foi tida a criação da primeira escola para cegos, que foi o Instituto Real de Jovens Cegos, certo? Que ela foi criada por Valentin Haüy em 1784. O objetivo do Valentim era a educação como forma de tirar
retirar os cegos da condição vexatória de mendigos, que eles perambulavam e perturbavam a sociedade, era essa visão. Então, mais uma vez, não era uma visão higienista, como as casas asilares para as pessoas cegas, para os ex-soldados das cruzadas, porque lá eles tinham a função de estudar, de aprender algo, tá? Porque lá eles eram preparados para uma vida profissional. Era ensinada uma profissão a essas pessoas cegas. E aí, no mesmo, né, ali mais ou menos no mesmo século, a gente entra com a questão dos estudos do Vygotsky, certo? Que veio combater aí muitas reflexões e muitas teorias, muitas correntes filosóficas da época. E uma das teorias em que ele debateu, né, em que existe o livro da defectologia, né, Fundamentos da Defectologia, que é de Vygotsky, e lá ele fala sobre a teoria da substituição dos órgãos dos sentidos, tá? É um livro muito interessante. E ele debate, né, sobre essa teoria que existia na época. Porque, assim, essa teoria diz que a ausência de um órgão dava uma superabilidade a um outro sentido. Então, por exemplo, se eu sou cego, eu tenho uma super habilidade em ouvir, fica com uma super audição ou um super tato, né? E, na verdade, ele veio debatendo, veio estudando e tentando modificar o pensamento das pessoas de que isso não existia, tá? Ele não acreditava que essa substituição aconteceria de forma automática, e realmente não acontece, né? Ela é uma influência do ambiente, ela é uma influência da interação social e de aprendizado que a pessoa cega está inserida, que a pessoa deficiente está inserida, né? Então vai surgindo o aprimoramento dos sentidos remanescentes devido a essa necessidade de adaptação ao meio em que a pessoa vive. Não é simplesmente criou uma outra habilidade, não vai existir um órgão, não vai surgir um novo órgão ou um órgão melhorado para suprir a necessidade do outro. Não. Daquele que veio com defeito. Não é isso. Acontece que essa ausência de um sentido, né, de um órgão, fez com que essa pessoa aprimorasse as suas habilidades, os sentidos remanescentes, para se adaptar às necessidades que aquele órgão faz, né, traz a ausência daquele órgão. Né? Então, o desenvolvimento desses outros sentidos é uma habilidade de forma de adaptação que ajuda a pessoa a explorar, aprender a se comunicar, as suas limitações, as suas interações. E essa teoria destaca a importância do apoio social e do ambiente de aprendizagem para as crianças se desenvolverem as suas habilidades, suas potencialidades, mesmo diante das suas dificuldades sensoriais. Então, Vygotsky aí já nos traz que quanto melhor o estímulo, apesar da ausência de um órgão do sentido ou apesar da ausência de uma outra, né, habilidade, enfim, dependendo da estimulação e do ambiente em que o ser humano está inserido, ele vai sim ter uma aprimoração de uma outra habilidade em que pode suprir a necessidade daquilo que está em falta, certo? Vamos lá. Aí, no século XVIII e no século XIX, surgiram também as mudanças e um avanço na sociedade em relação à história das pessoas com deficiência visual, né? Devido a todas essas reflexões, a contribuição de Vygotsky, a contribuição de outros, né, de outros pensadores, de outros teóricos, que trouxeram essas mudanças e esse avanço para a história das pessoas com deficiência e também da deficiência visual em específico aqui na nossa formação. E como consequência dessa nova compreensão da cegueira, houveram muitas mudanças. Então, iniciou a educação da pessoa cega, incorporando essa pessoa a uma vida social, uma vida de cultura, porque antes essas pessoas eram escondidas, porque elas eram, né, o castigo divino, o pecado da família,
eram os marginalizados, as pessoas que precisavam exigia espaços asilares para tirar elas da sociedade, porque elas, de certa forma, perturbavam a ordem da sociedade, porque tinha-se a visão higienista, né? Então, e depois, a partir do século XVIII, no século XIX, que passaram a pensar sobre a educação dessas pessoas, preocupação em que essas pessoas deviam ter uma profissão e tudo. Então, elas também foram incorporadas, então, a uma vida social e também à cultura, tá? No início desse século aí, do século XX, a escola segregava. A escola segregada, ela ainda não havia se expandido. Na metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, com a Declaração dos Direitos Humanos, é que se passou a pensar na possibilidade de atendimento das pessoas cegas na escola regular, tá? Então, ali, a gente pode ver aqui no terceiro tópico que ele fala sobre o caráter humanitário e de mérito, e é exatamente sobre isso, né? Sobre essa questão da escola segregada, né? E posteriormente passou a assumir um caráter social, uma característica social em função do surgimento de novas correntes filosóficas, tá? O Valentin Haüy foi um dos pioneiros em desenvolver trabalhos educacionais com as pessoas cegas. Ele tinha o objetivo de provar a hipótese dele de que os cegos eram sim capazes de ler por meio do tato, né? E porque aí veio também à tona essa discussão de como ensinar essas pessoas, porque nessa época, né, que tinha essa escola para cegos, o Instituto lá para cegos, o Instituto Imperial de Cegos, existia uma pessoa vidente, uma pessoa que via e falava para eles, né, lia para eles, e eles tinham que memorizar aquilo. E essa repetição de fala, de leitura, acontecia várias vezes e eles tinham que memorizar isso, internalizar e depois repetir. E aí, né, o Valentin Haüy insistiu de que não, de que eles poderiam aprender sim pelo tato, né? Só que para isso precisava-se aprimorar uma forma de leitura e escrita por meio do tato, né? E ele foi sendo um exemplo a ser seguido por vários outros, porque aí logo depois vieram a criação de outros institutos, outras escolas que surgiram nessa cidade ali onde ele vivia, lá na França. Ele criou a escola em 1700, né, 1784 ali que eu mencionei, e 100, né, um pouco menos de 100 anos ali, 100 anos não, desculpa, 100 anos quase. O Louis Braille já estava com uma determinada idade, ele se foi matriculado ali na escola criada pelo Valentin Haüy, e ele foi matriculado lá, ele ficou cego aos 3 anos de um dos olhos e aos 5 dos 2 olhos. E ele foi matriculado nessa escola, e em 1825 ele começou a pensar em novas estratégias de comunicação de escrita. E em 1837, ele criou o Braille, porque Haüy já tinha criado um método de leitura por meio de relevo, né, através do tato. Então, tinha o modelo das letras, né, existiam as letras, mas elas eram só em relevo. Então, eles tinham que ter uma memória tátil muito aprimorada para decorar qual era. E aí acabava ficando grande a escrita, porque precisava que aquelas escritas, as letras fossem um pouco maiores para definir bem os detalhes, e elas eram feitas em relevo. Mas aí, em 1825,
o Louis Braille começou a estudar outras possibilidades, novas estratégias de aprimorar a escrita e a leitura para cegos. E em 1837 ele criou o Braille, né? Ele tinha pouco mais de 12 anos quando ele criou o Braille, quando ele inventou o Braille. Né? Então, assim, 53 anos depois da criação da primeira escola, então demorou 53 anos para aprimorar um sistema de leitura e escrita que desse condição para que essas pessoas se integrassem à sociedade. Então, assim, é muito difícil a gente pensar como que era o processo de ensino dessas pessoas cegas antes da criação do Braille, né? Como eu falei, era tudo por meio da audição e memória.